Sejam bem-vindos, né? Em nome de Cristo Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, não é? Nós que louvamos o Senhor, nós que já lemos os Salmos, nós que estamos aqui nos preparando, não é? Para receber de Deus a sua palavra. E a palavra do Senhor encontra-se aqui em Eclesiastes, né? Eu quero te dizer para você abrir aí Eclesiastes, capítulo de número 11, do verso de número 1 ao verso de número 8. Eclesiastes, capítulo de número 11, do verso de número 1 ao verso de número 8. Né? Tivemos que sair e entramos novamente por causa das condições. Espero que os outros irmãos também venham, né? O Jonas já está aí. Seja bem-vindo aí, Jonas, em nome de Jesus. Nova vida no lar, né? Irmã Penélope, seja bem-vinda, em nome de Cristo, né? Isso, Eclesiastes, capítulo de número 11, do verso de número 1 ao verso de número 8. Você encontrou aí a palavra do Senhor? O procedimento prudente do sábio, diz a palavra do Senhor. Fala de atitudes, de ações, né? Seja bem-vinda, Mônica, seja bem-vinda, irmã Dinha, sejam bem-vindos. Então, Eclesiastes, capítulo de número 11, do verso de número 1 ao verso de número 8. Você encontrou aí o livro de Eclesiastes? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Olha só que maravilha. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que o mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Verso de número 5 diz assim: como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, e se aquela ou ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que os homens vivam muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Mas Salomão nos leva a refletir nesse versículo de número 1. Olha o que diz o verso de número 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Salomão, meu querido e minha querida irmã, quando jovem, ele escreveu cantares, não é? Na plenitude da sua juventude, ele coloca ali o amor dele com sua sulamita e faz uma comparação nessa condição da sua juventude, da plenitude jovial, né? Tanto de Salomão quanto desta mulher que ele tanto amava. Depois ele da sua juventude, ele vai pegando mais idade, chega até a meia-idade e escreve provérbios, né? Cheio de sabedoria, cheio de conselhos, cheio de determinações para que sejamos bem-aventurados, possamos receber de Deus os benefícios. E quando ele chega no final da sua vida, ele escreve aqui Eclesiastes. E ele escreve Eclesiastes de um ponto, de um parâmetro, como rei, como homem ditoso, já de idade, como pessoa que já teve vários experimentos, pessoas que já viu várias coisas. E ele dá o conselho, né? O livro de Eclesiastes é aquele que a pessoa está aconselhando a uma congregação. Ele deixa registrado para pessoas que têm menos idade, para que pessoas possam aprender com a experiência dele.
E ele aqui coloca, nesse capítulo de número 11, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eu fico a meditar sobre esta condição de lançar o pão sobre as águas. E quando eu medito, quando eu reflito, quando eu penso nessa condição de eu lançar o meu pão sobre as águas, na minha imaginação, na minha mente, eu começo a observar, eu imagino um rio cheio de águas, né? Um rio caudaloso, um rio com forças de água, um rio com curso. Não um lugar de águas paradas, mas algo com curso, com volume de águas que vão definindo o curso e a velocidade daquilo que é jogado naquele rio. E quando, na minha mente, eu começo a perceber essa imaginação desse rio, eu penso, quando eu lançar o meu pão nesse rio, como é que depois de muitos dias eu vou poder encontrar? Porque de acordo com a velocidade da água, aquele pão vai muito longe. E como é que eu vou atrás daquele pão para ver se consigo encontrar aquele pão? Será que nesse rio não tem peixe? Será que nesse rio não tem animais? Será que nesse rio não tem ali aonde se perder esse pão? Mas a condição que Salomão, usado por Deus, para poder nos dizer, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás, é uma condição de que nós devemos compartilhar, devemos dividir, devemos repartir aquilo que nós temos, sabe? Com as pessoas mais necessitadas, com as pessoas que estão à nossa volta. A palavra de Deus diz assim: lança o teu pão sobre as águas e aproveite a oportunidade de ajudar pessoas, porque amanhã ou depois, Deus há de levantar pessoas para te ajudar, para poder te auxiliar também, não é? É dentro dessa reflexão. Não é de você lançar o pão nas águas e se perder nesse rio. Não. Lançar o pão nas águas tem a ver com a condição da generosidade, né? Dessa condição da convicção plena que o resultado de uma atitude de fé, de obediência, hoje vai redundar num benefício de Deus sobre a tua vida, sabe? Porque algumas coisas parecem até que são desperdício a curto prazo. Mas, no entanto, o que, na verdade, são investimentos. Porque hoje você investe, hoje você lança o pão, hoje você estende a mão, hoje você ajuda. Amanhã você é ajudado. Amanhã tem pessoas ao seu lado para estender a mão, não é? Mas o incrédulo, quando ouve essas coisas, ele fica em dúvida. Porque a incerteza é gerada no coração dele. Ele não consegue acreditar, não consegue confiar, não é? Ele não tem essa plena convicção da promessa de Deus falando na sua palavra, para que ele possa lançar o pão, assim como eu e como você, nós somos chamados. Deus está te chamando nesta noite para você lançar pães. Lançar pães sobre as águas. Sim. Porque amanhã o Senhor vai levantar pessoas para poder te auxiliar, pessoas para poderem te ajudar, né? Então, reparte hoje, divide hoje, compartilhe hoje. Mas como é que eu vou compartilhar? Como é que eu vou dividir? Como é que eu vou sobrepor numa cultura em que essa cultura só me fala que vai faltar, só me fala que está tendo escassez? Noite e dia nós somos bombardeados por notícias que vêm nos amedrontar, não é? Que vêm trabalhar no nosso coração para que haja incerteza. A primeira coisa que eu tenho que fazer é avaliar. Avaliar que, primeiro, quem me deu esse pão? Que pão é esse que você tem aí com você? E quem te deu esse pão? Quando eu começo a avaliar e vejo que não é por causa da minha sabedoria, não é por causa da minha inteligência, não é por causa dos meus dons, dos meus talentos que esse pão veio, mas é por causa de Deus. Desse Deus que eu sirvo. Deus
é que tem nos dado esse pão de cada dia. O pão nosso de cada dia é o Senhor que nos dá. Então ele é fiel. Ele te deu esse pão que você está aí. Ele te deu o pão de hoje. Ele é fiel para te dar o pão de amanhã. Ele é fiel para te dar o pão todo dia. Por isso, quando ele te chama a você lançar o pão sobre as águas, ele está dizendo: descansa em mim, confia em mim, acredita em mim, tenha fé, tenha confiança, porque ele é Deus para te dar esse pão. O pão que você tem hoje aí é Deus que te deu. Então ele está nos ajudando a cada um de nós observarmos e cada um de nós confiarmos, não é? Aí, quando eu tenho esse conhecimento, eu consigo abrir a minha mão e lançar o pão. Eu consigo crer, eu consigo acreditar, eu consigo confiar, então eu posso lançar o pão sobre as águas. Porque essa minha atitude de generosidade vai ter uma recompensa da fidelidade de Deus, das promessas de Deus na nossa vida. Isso vai redundar em benefícios. Você tem perto de você? Diga para essa pessoa assim: olha, então as bênçãos serão devolvidas. Diga para ela: lance o teu pão hoje, porque o Senhor vai devolver essa generosidade. O Senhor vai te alcançar com as bênçãos dele. O Senhor vai te abençoar pela tua fidelidade, pela tua obediência, pelo teu compromisso. Compartilhar o pão, não é? Compartilhar, dividir esse pão. O pão do afeto, o pão do carinho, o pão do cuidado. Olha que maravilha! Quantos pães nós podemos compartilhar entre nós na nossa família, na nossa casa? Quantos pães nós podemos compartilhar, não é? O pão da atenção, o pão da solidariedade, o pão da generosidade. Podemos compartilhar desse pão. E podemos lançar esse pão nas águas, sabendo que os cuidados de Deus também estão sobre a nossa vida. Os cuidados de Deus estão sobre a nossa família. A proteção de Deus está sobre a nossa vida. Então, eu posso dividir, né, e confiar. Eu posso ser generoso e compartilhar, e repartir, e dividir esse pão que Deus tem me dado. Esse pão que Deus, com atenção, tem cuidado de cada um de nós. Eu posso reconhecer que o sustento vem dele, o pão vem dele. Quem dá o pão é Deus. E Deus está pedindo só que o pão que ele tem te dado, que você compartilhe, que você reparta, que você divide, que você olhe também para os mais necessitados, porque ele nos ama, e porque nos ama, ele tem nos dado pão. Tem nos dado pão, o pão diário, não é? Ele tem nos sustentado, o Senhor tem nos sustentado. O Senhor, não é pelo meu esforço, mas é o Senhor que com sua bondade, com sua misericórdia, tem nos alcançado. Pedro faz uma reflexão de que nós devemos observar as necessidades dos nossos irmãos. E nós devemos, vendo a necessidade dos nossos irmãos, praticar o amor. E praticar o amor não só de palavra, não de boca, não de língua, mas de atitude. 1 de Pedro, capítulo de número 3, verso de número 17 e verso de número 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lá, a primeira